Olá, satisfação começar mais um programa Gente que Fala, sob a direção do jornalista Fausto Camunha. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Mas eu quero te fazer um convite para que você participe agora de 12h a 1h conosco, ao vivo, por telefone do ouvinte, através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. Você vai poder opinar, gente, sobre vários assuntos, como esses aqui, ó. O país vive dia de protestos contra gasto aí, né, da grande evento que acontece no nosso país, que é a Copa do Mundo. Justiça mantém novo modelo de inspeção veicular. Sabesp começa a bombear a água do volume morto. Você sabe o que é isso? Não vai aprender hoje, tá? Bombeiros aprovam segurança em estádio da Copa. Tudo isso e muito mais para você que pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. E também eu quero te fazer um convite para que baixe o aplicativo da TV Êxito no seu smartphone, no seu tablet, no seu dispositivo móvel. Eu não conhecia o aplicativo da TV Êxito, olha como é lindo aí, né? Eu tenho todo orgulho porque a gente oferece uma programação realmente diferenciada aí para você, nosso querido telespectador e ouvinte. Eu quero cumprimentá-lo, estava com saudade dele, o advogado Sérgio Niemeyer. Como vai, Sérgio? Tudo bem? Tudo bem, Liliane? Satisfação em tê-lo aqui, viu? Prazer é meu estar aqui com vocês novamente e cumprimentar o engenheiro Paulo. Não, eu vou apresentar já. Vou apresentá-lo. Ele está se referindo aí ao engenheiro Paulo Constantini, que é presidente da Associação dos Engenheiros Estatutários do Estado de São Paulo. Como vai, Paulo? Tudo bem? Olá, boa tarde a todos aí. Seja bem-vindo, viu? Bem-vindo também a todos vocês que estão do outro lado. Muito bom. Conosco o Coronel Antônio Ferraz dos Santos, ele que é da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como vai, Coronel? Tudo bem? Bem. Satisfação em tê-lo aqui. Satisfação é minha, eu agradeço sempre ser convidado por vocês. Gente, olha aí, várias manifestações acontecem hoje aqui em São Paulo e em todo o país contra os gastos públicos e outros problemas ocorridos na preparação da Copa. A data foi batizada de Dia Internacional de Lutas contra a Copa do Mundo. O governo alega que os atos são políticos. Ah, tá bom. Pois todos os investimentos trarão retorno a curto e médio, longo prazo e nenhum setor foi prejudicado pela realização do torneio. Primeiro que a pataquada fazer, né, com esse título enorme aí, quanto imprensa, é bom, importante dizer isso para vocês, organizadores. Não tem que fazer um título enorme, porque se perde no meio do caminho, o povo não sabe nem por que está lá. E para instigar mais, porque tem que haver manifestação, sim, tem que haver contra a corrupção, porque essa sim se instalou definitivamente no nosso país. E a corrupção é que move, não é, o superfaturamento, os gastos que a gente não sabe nem qual é a cifra exata, né? Um divulga aqui, outro divulga ali, mas na verdade o vazamento é tão grande, o escoamento de dinheiro é tão enorme que esse volume é até duvidoso. A gente sabe que é muito, mas o quanto muito a gente nem imagina. Então eu vou começar ouvindo aqui o Paulo Constantini, que conseguiu chegar ao nosso programa, né, Paulo? Apesar das manifestações que acontecem, hoje na Paulista, inclusive no final da tarde, se você tem que ir no entorno, desista, porque vai fechar o tempo lá de manifestação ou de manifestantes que lá estarão para protestar aí contra os gastos da Copa. Não ficou mais fácil falar assim? Gastos da Copa? Esse é um tema Fala mais pertinho muito estranho, é um tema complicado, porque quem vai pagar o pato é a Copa, um festejo tão bonito que poderia ser, e acaba pagando o pato. Mas é verdade, realmente, sem saúde, sem educação, sem transporte, tudo falho, e gastando bilhões com estádios em que depois vão ficar com esses gigantes parados em todos os estados. Você sabe que o telespectador e ouvinte que assiste, que participa aqui do programa Gente que Fala, a gente tem o maior orgulho. Ontem, inclusive, ou uma, se eu não me recordo, se não me falha a memória, disse assim: Liliane, receber a Copa do Mundo no nosso país é o mesmo que eu, uma dona de casa, agora lembrei, uma dona de casa, promover uma festa na minha casa com meu filho doente, o teto desabando, né?
sem comida, sem nenhuma estrutura para oferecer nada a quem chega à minha casa. Muito pelo contrário, ainda correr risco. Parabéns. Eu vou lembrar quem falou comigo ontem. Um beijo carinhoso, você que lembra. Liga aqui para nós, diga aí seu nome, que eu faço questão de divulgar, porque eu achei sensacional. A comparação é, né? bem equivalente. É o que eu sinto também. Nós estávamos preparados para isso, Coronel Ferrarinho? Ferrarinho. Bom, boa tarde a todos. Dá boa noite também, nós estamos à noite também. Boa noite também. De uma boa madrugada, porque a internet... Bom, eu tenho um pensamento com relação a isso. Vai acontecer a Copa, é claro que vai acontecer, mas a gente tem que ter um espírito de brasilidade, é fato. Agora, o grande questionamento é todo esse volume de recursos, gastos, onde em outros não há um investimento bastante significativo ou quase zero. É fato que o país não tem uma saúde adequada, não tem uma educação efetiva, transportes coletivos inexistentes praticamente. Essa movimentação coletiva, que fala-se hoje em 50 cidades no Brasil, inclusive a Anhanguera estava obstruída logo pela manhã, isso é um prejuízo muito grande. Fala-se até em orquestrações, no sentido de que até para você analisar o que vai acontecer daqui a 28 dias, ou o que pode acontecer daqui a 28 dias, é claro que isso não pode, essa movimentação da Copa do Mundo acontecendo no Brasil, não pode acobertar fatos muito significativos que estão acontecendo no nosso país. E isso é fato, tem que ser, essas manifestações, elas podem ter uma articulação paralela, e meia dúzia de gatos pingados, às vezes, obstruem uma grande avenida, prejudicando o cidadão comum e causando um prejuízo significativo. Claro que eu sou favorável a uma Copa do Mundo. E ficaria feliz que tivesse um investimento significativo, a exemplo do que aconteceu nos grandes estádios. Há um benefício paralelo? Claro que há. Quando se faz um estádio, tem os benefícios do externo, que a população como um todo ganha com isso. Os sem-teto viram isso, né? Já estão lá. O grande problema é que isso foi colocado junto a obras de PAC, que não aconteceram, que, por conseguinte, também não aconteceu nos estádios. Viadutos, túneis, o perimetral em volta não foi concluído. Faz-se um puxadinho de um aeroporto, fala-se que fez um aeroporto. Está aí as estatísticas. Tem um aeroporto aqui no sul, no Rio Grande do Sul, que tem capacidade por hora para 12 aeronaves. Na época, vai ser 100 aeronaves. Como é que vai fazer? Vão jogar as pessoas na pista para poder ter uma movimentação de circulação da aeronave. Então, é um problema sério que a gente vai ter que lidar com isso. Pode ser uma grande vergonha? Pode ser. Há um benefício significativo à população como um todo, que há uma provocação, ou seja, as coisas têm que acontecer em termos de logística, hotel, transporte, tem que acontecer. Mas a grande discussão é que há um investimento significativo em estádios e não há investimentos em outras ações que são prioritárias. Não tem dinheiro e, de repente, surge o dinheiro. Deixa eu mandar um beijo para ela, é a dona Leide da Lapa, que vou de novo citar o que ela disse aqui, porque eu achei importantíssimo. Ela disse: como, Liliane, podemos receber a Copa? Seria o mesmo que eu, na minha casa, convidar todos para uma festa e lá tivesse desabando o teto, não tivesse comida para servir, Neide, né? Tivesse lá meus filhos doentes, seria o mesmo que ela contemplou, e sem nenhuma segurança, né, para oferecer aos convidados. Vamos saber também o que o advogado Sérgio Niemeyer pensa. Ele está animado para a Copa? Não. Não estou animado por dois motivos. Não estou animado por dois motivos. O primeiro motivo é exatamente porque eu acho que o Brasil não podia ter uma Copa. Você, no início do programa, Liliane, disse que a gente precisa combater a corrupção. A população está indo para a rua para combater a corrupção. A Copa do Mundo... Ficou determinado que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo há 8 anos atrás. E deixaram para fazer as obras para a Copa do Mundo em cima da hora. Por que isso? A resposta todo mundo sabe. Para poder contornar a lei de licitações, fazer as obras superfaturadas, mais caro do que foi a obra, o custo da Copa do Mundo no Japão, que é um país muito mais rico que o Brasil, que foi o custo da Copa na África do Sul, que foi o custo da Copa na Alemanha. Enfim, o Brasil é o país
que tem o maior custo para essa Copa. Agora, Copa do Mundo, num país que está aí carente de recursos em uma série de áreas, Copa do Mundo num país que não tem uma infraestrutura, veja aí o problema de São Paulo, o reservatório da Cantareira está no volume morto. Já é o nosso assunto. Quer aqui dizer, também. então é inadmissível uma Copa do Mundo. Eu espero, sinceramente, que a Copa do Mundo seja um fiasco, né, sob esse aspecto. Por quê? Porque aí os organizadores da Olimpíada vão levar a Olimpíada para Londres, porque não vão querer que as Olimpíadas de 2016 sejam um fiasco também. Mas não dá mais tempo. Que também não iniciaram as obras. Então eu espero com toda a minha fé que a Copa do Mundo seja um fiasco sob esse aspecto. E também estou decepcionado porque não confio nessa seleção que foi convocada. Então eu acho que nós vamos perder a Copa do Mundo em casa, o que é muito ruim também, né? Agora, esse problema... E eu queria só colocar mais uma coisa, Liliane. Eu divido do coronel, no sentido, quando ele disse que a meia dúzia de gato pingado vai interromper a rua. Eu acho o seguinte, coronel. A maioria da população é contemplativa, ela não vai à rua. Quem vai à rua, normalmente, são sempre, sim, os gatos pingados. Estejamos falando de 5 mil pessoas, ou de 100 mil pessoas, ou de 5 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas no universo de uma população brasileira de 200 milhões, continua sendo meia dúzia de gato pingado. Mas é uma parcela da população que consegue manifestar sua indignação de forma ativa. E a população contemplativa que fica em casa ou que se sente prejudicada por causa do trânsito, essa coisa toda, depois vai aproveitar os benefícios que essa meia dúzia de gatos pingados vai conseguir conquistar. Também é verdade. Concordo totalmente. Eu só não concordo com os cartazes que eu tenho visto que o Brasil acordou. Não acordou ainda. Não. O gigante não acordou? Mas Paulo, o meu medo do Brasil acordar é uma guerra civil. O medo do Brasil acordar é uma guerra civil. Um país com 200 milhões de habitantes, se acordar, nesse sentido de uma participação maciça, ou seja, da saída da contemplatividade de uma parcela significativa da população indo para a rua, o Estado não tem como conter. Não existe aparato policial para conter isso. Então, na América do Sul, só o Brasil que é contemplativo. Os outros países são em massa, hein? Deixa eu saudá-lo aqui também, chegou a participar aqui conosco o vereador Marco Aurélio Cunha, ele que é filiado ao PSD e é vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Fui o vice-presidente ano passado. Já foi, não é mais? Sim, esse ano é a vereadora Marta Costa, do meu partido, que está sendo uma brilhante vice-presidente. Vereador, o que está achando aí das manifestações hoje por todo o Brasil em relação à corrupção? Eu vou tratar dessa forma, né? A corrupção que acontece em todas as esferas do nosso país, inclusive a Copa, né? Com o evento da Copa. Eu acho que toda manifestação é legítima, ela deve ser um alerta aos homens públicos do que falta, do que nós não temos conseguido contemplar e, ao mesmo tempo, as defendo, como também as restringo no âmbito pacífico. Não posso aceitar que no meio de manifestações hajam agressões, hajam depredações, hajam coisas contra o interesse público também, como queima de ônibus e vandalismo. Acho que a manifestação pacífica ela tem credibilidade. Quando ela passa a ser agressiva ou ela é acompanhada por agentes agressivos ou anarquistas, eu realmente sou frontalmente contra. Eu também faço coro, porque não dá para admitir que manifestação você possa extrapolar e sair quebrando nada dos outros, não. Aí é bandidagem. Liliane, posso dar um palpite sobre isso? Eu acho que eu também não sou favorável à destruição de patrimônio alheio, seja público ou privado. Mas eu acho que a gente julga muito precipitadamente, é reducionista demais pensar que uma manifestação possa não resultar em atos de violência. Isso é assim no mundo todo. E por quê? É muito simples. Quem vai para a rua fazer uma manifestação já chega lá com os ânimos bastante tensos. Existe um estado de tensão que inere a toda manifestação em qualquer lugar do mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, num ambiente em que o estado de tensão já é tão elevado assim, é muito fácil acender o estopim. E a quem interessa isso? A quem interessa acender esse estopim? A quem não quer que haja manifestação. Ao contrário, a quem não quer dar força e dar
deixar que se exalte as reivindicações veiculadas na manifestação, que é o próprio governo. O governo tem o maior interesse em desviar o foco das reivindicações dos manifestantes para o vandalismo, para atacar o vandalismo e obter dessa população, dessa parcela majoritária da população contemplativa, um apoio a eventuais reivindicações que nunca são exaltadas e uma manifestação contrária aos atos de violência. Agora, eu vou te dizer o seguinte: numa manifestação, para ela descambar em violência, e normalmente acontece sempre no fim da manutenção, basta que um único policial, pratique um ato de violência contra um manifestante. Não é verdade. Eu já fui em várias manifestações. Basta que o governo coloque um manifestante infiltrado no seio da manifestação para começar a quebradeira que os outros vão acompanhar. Né? Não estou dizendo que não pode haver também uma quebradeira por parte e iniciativa espontânea dos manifestantes. Pode haver também, e acho até que há. Mas acho também, e isso é em toda espécie animal mamífera que a gente conhece, e com o humano não pode ser diferente. É uma demonstração de força. Você vai ver dois ursos disputando território, antes deles brigarem na conflagração corporal, eles tentam demonstrar força um para o outro para tentar intimidar. Dois leões, a mesma coisa. É assim com o ser humano. E o ser humano vai tentar mostrar, o manifestante vai mostrar para o governo contra quem ele está reivindicando, que ele também tem força para enfrentar, para o enfrentamento. E o que ele quebra? Ele quebra o patrimônio público, ele quebra o patrimônio privado daquelas... Mas é a racionalidade. Sim, mas nesse momento a racionalidade ela é obstruída pelos instintos. Assim. E outra coisa, só para concluir, é muito fácil verificar que tipo de depredação acontece. Patrimônio público é de todos nós e, ao mesmo tempo, não é de todos nós, porque quem mantém, quem preserva é o governo. Então, o manifestante entende que aquilo é do governo. Ele vai mostrar isso, a força dele contra o governo. Patrimônio privado que é depedrado, ônibus, agências bancárias, que são aquelas entidades privadas que estão sempre alinhadas com o governo. Então, é uma manifestação de força, sim, contra o status quo em vigor. Então, isso é para entender, não quer dizer que eu concorde com a depredação, mas é para entender o fenômeno. Eu discuto um pouco essa sua lógica. Doutor Sérgio Neymar, por favor. Eu discuto a sua lógica. Permita uma correção daquilo que eu coloquei, o senhor fez uma intervenção anterior, no sentido de que eu tinha falado de meia dúzia de pessoas que fazem uma interdição manifestando seus próprios interesses. Dentro da justiça comum, o interesse comum é prioritário em qualquer tipo de ação. Por que se procura a Paulista para fazer uma manifestação? Porque lá vai ter o chamamento da mídia, vai dar notícia, vai virar notícia e vai chamar a atenção. Vira-se um grande palco. Eu não sou contra nenhum interesse coletivo ou até individual, desde dentro das coordenadas efetivas de preservação da ordem pública. Não sou contra. Agora, a depredação pública ou privada é interesse comum de todos. Só que existe gente infiltrada de um lado ou de outro, depredam para chamar a atenção e para fazer aquela situação uma notícia. Quando há uma intervenção, por exemplo, de uma anhanguera, como está acontecendo, meia dúzia de gato pingado é uma força de expressão, é claro, que não é meia dúzia que vai fazer uma interdição, mas pode ser 15, 20 pessoas, põe pneus lá na frente, demora-se 2 horas, um prejuízo para o Estado e para a circulação das pessoas de forma tremenda. Então, no senso comum, o senso comum é o que media as nossas inteligências e responsabilidades de todos. Ou seja, é óbvio que isso contraria a norma legal. As instituições públicas estão sabendo lidar nos últimos tempos com relação a todas essas ações. Elas estão sabendo lidar. Isso já aconteceu na Paulista. Agora nós vamos falar sobre a Cracolândia, que é um problema que ninguém põe a mão. A água que ninguém põe a mão, porque é um processo eleitoral. As eleições, ninguém é contra a Copa do Mundo. O grande problema é se ganhar. Se ganhar, vai ser responsabilidade do governo que deu tudo certo. Esse é o grande problema. Então, eu não sou contra nenhum tipo de manifestação e eu repito, como 37 anos de profissão que exerci, aposentei agora dia 7 de dezembro, as instituições públicas têm sabido lidar. Agora, não é uma ação de um policial. Às vezes aquela ação é orquestrada. O que nós, cidadãos, fomos para a rua o ano passado, foi maravilhoso. Aí filtraram pessoas para depredar. Houve casos na prefeitura que foi uma coisa horrorosa. Para desmoralizar a ação da manifestação. Claro. O cidadão de bem não foi para a rua, um ato articulado, que todo mundo sabe disso.
Essa é a real da situação. Para mim... Deixa eu dar a voz do vereador agora, um minutinho. Pois não, vereador. Você tá não, eu acho que a lógica da infiltração de pessoas para descaracterizar o movimento é claríssimo, claríssimo. Percebi isso quando o movimento tomou força, especialmente quando esse movimento vem da classe produtiva, a classe que carrega esse país, que é a classe média. A classe média está trabalhando, ela não tem tempo. Ela é a mais onerada com impostos, ela é a mais onerada porque ela não recebe os benefícios do Estado, ela tem lá o seu seguro saúde melhorzinho, ou médio, ou ruim, ela não onera o Estado, ela só paga impostos. E ela, quando se manifesta, é realmente o grande levante desse país, é a classe média. Com certeza. E quando ela se manifesta é porque algo sério está acontecendo. E aí há sempre a infiltração daquelas classes mais politizadas, que sabem fazer isso melhor, porque o sujeito que trabalha o dia inteiro, o cara que está ali no seu serviço, na sua empresa, microempresa, ele tem que ralar muito para dar emprego, para suportar emprego de uma porção de gente, ele não pode sair dali. Agora, o outro, que é articulado, que é politizado, que está envolvido, que é mantido, recebe por isso, ônibus, lanche e R$50, assim, entendeu? Esse daí desvirtua qualquer compromisso político mais concentrado, mais talvez produtivo. É por isso que eu concordo com as manifestações, aquelas que efetivamente foram combinadas, lembra, pelas redes sociais, e que eu, inclusive, fui para lá caminhar, achei lindo, fiquei emocionada, chorei de ver a cidade como toda. As diretas já, como eram as diretas já. Mas aí é algo que a gente anuncia, que a gente prevê e que a gente cuida, né? E de uma forma tão pacífica e mostrando tanta força. Olha, nós estamos falando de Copa, eu quero dizer que o Corpo de Bombeiro, né, aqui do Estado e sedes da Copa do Mundo aprovaram a mudança dos 12 estádios, foram vários corpos de bombeiros, né? O último deles, em Curitiba, foi ontem, dado lá o ok. Entre as exigências estão o detalhamento das saídas de emergência, a instalação de detectores e portas corta-fogo, o controle de fumaça e um plano de fuga para que todos os torcedores deixem o estádio em menos de 1 minuto. E aí, Coronel Ferraz? Olha, esse é um processo para o público que nos assiste, é muito importante saber sobre isso. A área de incêndio é uma exigência legal. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo tem um decreto que regula isso. Um calhamaço de 800 páginas, com a norma bastante atualizada, e isso tudo é mutante, porque as legislações sofrem transformações. Essas implementações da área de segurança desses grandes estádios, a exemplo de outras edificações, quer seja indústria, comércio, tudo é um processo que acontece, ou seja, quando iniciou-se o projeto arquitetônico de um estádio, por exemplo, é apresentado também um projeto de incêndio, ou seja, todos os equipamentos de proteção necessários àquele tipo de instalação, que é uma ocupação coletiva, há necessidade de exigências. E isso é tudo monitorado pelos corpos de bombeiros de cada estado. Alguns estados não têm legislação própria e trabalham com legislações. Por exemplo, o estado da Bahia não tem um código do Corpo de Bombeiros, não tem um decreto que regula. Então, trabalha-se com outras legislações mais evoluídas, por exemplo, a de São Paulo. Nós temos um decreto aprovado em 2011, que sofre transformação, como eu disse, a exemplo a grande tragédia que aconteceu em Santa Maria. Lá houve uma evolução muito significativa. Vou dar um exemplo para você. Foi publicado no Diário Oficial de Santos que todas as edificações, quer seja indústria e comércio, têm que ser regularizadas nos próximos 90 dias. Isso é uma movimentação muito significativa, que mostra a importância. E eu comungo com o nobre vereador de que a população como um todo ela fica preocupada com as suas necessidades básicas, que é educação, saúde, transporte, segurança. Prevenção não faz parte dessa coisa, porque não ocupa a mente. Nós ainda Ninguém gosta de pensar no que é ruim, no acidente. Mas você vai num estádio, você tem que ter sinalização, rotas de fuga, sistema de proteção, pessoas habilitadas como saber utilizar os equipamentos, plano de evacuação, fala-se em 8 minutos para evacuar, é uma expressão mais antiga. O plano de abandono, né? Para tirar todas aquelas pessoas de lá, isso tem que ser um exercício de fazer. Nós estamos exercitando cada vez mais, os estados estão evoluindo nessa norma que regulamenta isso. Não só os estados, né? E todo mundo ganha com isso.
Quando você tem uma proteção da sua indústria, você ganha no prêmio do seguro. Quando você tem um bombeiro numa cidade, há uma diminuição do risco, você ganha também com relação a isso. Ninguém vai, por exemplo, como acontecia com aqueles jovens, para uma casa noturna preocupado com segurança. Há um pressuposto que quem administra aquele negócio, quer seja uma casa noturna, quer seja um estádio, que é muitas vezes privado, ou junto com o município, o próprio estado, haja segurança, né? Então, isso é uma norma que regula, que nós estamos bastante atentos com relação a isso, junto com vários setores da área de engenharia, que está o nobre companheiro, o município, o estado, são várias legislações que são obedecidas com relação a isso. Eu quero colocar, coronel, um belíssimo trabalho do Corpo de Bombeiros, principalmente do estado de São Paulo, e em todos os setores. Olha, a Justiça mantém aí, gente, novo modelo de inspeção veicular. Pois é. A Justiça negou o pedido do Ministério Público e manteve as normas introduzidas pela atual gestão sobre a inspeção veicular de São Paulo. As regras acabaram com a cobrança de taxa para veículos de vistoria, né? Isentaram, inclusive, de vistoria os carros com até 3 anos. Lembra que você tirava do carro novinho, zerinho, e ia lá fazer vistoria. Problema da montadora, ela que se justifique com o governo, né? A Promotoria do Meio Ambiente pedia a manutenção do sistema antigo, alegando que ela beneficiava o meio ambiente. O vereador Marco Aurélio da Cunha, o seu comentário. Eu discordo dessa tese. Há um grande engano que carros novos não poluem. Um carro com gasolina adulterada, um carro mal conduzido. A primeira coisa que ocorre é a desregulagem desse sistema de combustão. As pessoas imaginam que o carro novo ele tem peças de garantia por outros setores. Na questão da combustão, não. Então, o carro desregula-se com facilidade, inclusive conforme o seu motorista dirige. E nós estamos perdendo um avanço enorme que tivemos em relação ao ambiente, ao controle de poluição ambiental da cidade de São Paulo. Imagine agora sem chuva desde o ano passado e com a poluição de 7 ou 8 milhões de veículos que temos na cidade de São Paulo, fazendo vistorias a cada 3 anos. Por que os ônibus, que são os maiores poluidores, não têm vistoria? Porque se tivesse vistoria, eles estavam em ordem. Para começar. Algo que é vexatório, vereador. Eu faço aqui a reivindicação na sua presença. Concordo. É vexatório. Concordo. A gente tinha que começar o exemplo de cima, ônibus mas e caminhões, o que a gente né, vê cada vez menos é uma preocupação. Cinto de segurança, né? Não, com relação à pauta, com relação a essa pauta, eu tenho uma tremenda indignação, acho que uma coisa não anula a outra, mas, de qualquer forma, o município que tinha que dar o exemplo, não dá. Eu acho que tem que começar a dar o exemplo. Os automóveis, em maioria, é que mais poluem por conta do seu próprio número. Eu acho que tem toda a razão, a seguir vem ônibus e caminhões. Mas nós deixarmos uma política ambiental de controle de poluição dos automóveis para fazê-la em veículos de 3, 4 anos é um retrocesso legislativo na cidade de São Paulo. Não, ou no mínimo todos, né, Macara? Claro. Agora, carro zero, tem que passar. Não, mas ele não precisa passar pela vistoria imediata. Inclusive. Não imediata. Exatamente. Mas ele em 6 meses ele pode estar alterado. Então, você imagina um carro mais antigo. Às vezes, exato, mas temos que ter. Eu acho que o problema está na origem, se me permite uma colocação. O governo não tem pulso firme na área automobilística para exigir dos seus fabricantes, que é exigido em primeiro mundo, equipamentos preventivos de que efetivamente a poluição não vai existir. Eu não sou contra, vereador. Eu acho que todo o trabalho, desde recolher o lixo de forma adequada e todos os outros subprodutos, deve ser importante. Mas, na realidade, é uma política federal que está transferindo para a responsabilidade da pessoa comum que tem o seu veículo, que já paga seu toda imposto. Essa correção, isso é um ônus muito significativo. Na realidade, é uma política federal que não tem força política, pulso firme para exigir daquele fabricante, daquelas montadoras, todo um sistema de equipamentos necessários a essa poluição que efetivamente existe. Que poderia, inclusive, acusar no painel. Não acusa lá com o óleo, não acusa lá o combustível, acusa se esse equipamento está desregulado. Nós compramos um carro de R$60 mil, talvez até 100, que não vem o rádio.
quanto mais esses equipamentos. Então, na realidade, é isso que acontece. E há uma transferência como tantas outras. Nós usamos esse exemplo como tantas outras coisas que acontecem. E baixamos o IPI dos automóveis. Exatamente. Então, gente, só para eu concordar com o coronel, eu acho que o coronel, nesse ponto, está absolutamente coberto de razão. Nós pagamos o veículo brasileiro é o mais caro do mundo. Mais caro. Você compra um carro fabricado aqui mais caro do que o mesmo carro fabricado aqui é vendido no México ou no Chile, né? E um carro que não tem os equipamentos necessários para prevenir a poluição. Eu sou contra a inspeção veicular por causa disso. Eu acho que é um ônus para a pessoa. Eu acho que é mais uma forma de arrecadação para esses governos. O senhor acha que R$40 para quem tem um carro é muito? Acho que é muito, porque nós vamos considerar o volume. O estacionamento aqui em São Paulo custa R$25 a hora em alguns lugares. Paga quem quiser, paga quem quiser, porque é privado. Paga quem quiser. A pessoa não é obrigada a botar o carro no estacionamento. Então paga quem quiser. Primeira coisa. Segunda coisa, o senhor disse que o maior poluidor são os carros por causa do volume de carros. Eu quero saber se existe, porque eu duvido que exista, e se existir eu gostaria que o senhor mandasse para o meu e-mail, para eu poder divulgar um estudo sério, estatístico, que prova essa sua afirmativa. Não existe. Um ônibus que é diesel polui muito mais do que 1000 carros. O senhor tem essa estatística? Uma última Nos Estados Unidos existe essa estatística. Eu vou te mandar. Mande para mim, mande para o meu e-mail. A gente anda de caminhão, o caminhão soltando, o ônibus soltando fumaça preta. Mande para o meu e-mail. Vou mandar. Faça um ônibus faz por 1000 carros. É isso aí. Quero ler a sua assinatura. A isenção de imposto foi para veículos e não foi para bicicleta, motocicleta. Por que foi para veículos? Sabe que a motocicleta é uma das maiores poluidoras. Doutor Marco Aurélio, ninguém em sã consciência é contra, e o senhor sabe disso, nenhum cidadão de bem é contra nenhum tipo de controle com relação ao benefício ambiental. O grande problema é multiplicar esses R$40 pelos 6 milhões de veículos. E isso aqui na cidade de São Paulo. Mas que se tire a taxa. Sim, mas nós sabemos que as coisas não são só... com a taxa. Foi montado uma licitação que não houve, alguém ganhou. E é que nem aquele kit de primeiros socorros que aconteceu no passado recente. Lembra disso? Desculpe, o sistema da... O senhor lembra do kit de primeiros socorros que fizeram todo mundo comprar? Meses depois falou, joga fora. E teve um político, que eu não me lembro quem é, ou quem chegou e falou, joga fora, tipo assim, trata o cidadão como um lixo. Eu acho de um viés. Que essa comparação não cabe nesse processo. Esse processo foi extremamente estudado e existem coisas que você, quando fala que não tem licitação, que é uma licitação dirigida, existem situações que não há tanta gente que possa prestar esse serviço de alto nível. Então, quando você não vai fazer licitação para fazer um transplante, você vai fazer onde sabe fazer. Muito bem, a gente segue aqui falando de outra situação gravíssima no meio ambiente aqui em São Paulo. A Sabesp começa a usar hoje o volume morto do sistema Cantareira pela primeira vez na história, viu, gente? Mas ainda há um impasse com os órgãos gestores do manancial sobre a necessidade de se deixar uma reserva estratégica de 50 bilhões de litros para dezembro. Caso a estiagem aí se repita, a expectativa é de que, com isso, o nível do sistema suba dos atuais 8,4% para cerca de 27% de sua capacidade. Eu vou falar uma besteira aqui, mas ela se faz necessária. Eu estou clamando ao governo do Estado há bastante tempo para que faça campanhas educativas nesse sentido. Não acontece. O que acontece é sempre a questão do dinheiro, né? Eu vou te dar isenção, eu vou te dar benefício se você gastar menos. É caso de urgência, não é mais caso de dinheiro. Você não vai sensibilizar mais ninguém. Você tem que dizer para a população que ela vai ficar sem banho, ela vai ficar sem cozinhar. Tornar público, né? A gente tem que parar de maquiar. Maquiagem uso eu, que vocês não vão aguentar eu aqui de cara limpa, medonha. Vocês vão sair correndo, tá? Agora, pro governo, passou da hora de vir a público com políticas sérias, educação. Você sabe o que eu tô fazendo lá em casa? Outra dica aí pra vocês. De manhã todo mundo faz pipi, não faz? Não acorda quando tá vai ver xixi? Então, são 6 banheiros na minha casa. Todo mundo tem que usar um banheiro só, que eu dou uma descarga uma vez só. É o mínimo, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Liliane, torce o nariz, você vai ficar sem água, meu cidadão querido que está me ouvindo aí. Se definitivamente a gente não partir para ações concretas, todos nós perderemos. Ou não? Pode falar, coronel. Não, a minha indignação é a sua e, com certeza, de toda a população. O que me indigna mais é o poder público não ter a coragem, em relação ao processo eleitoral que está aí, chegar e falar, olha,
vamos fazer uma campanha. Então, são frases falsas, onde você vai empurrando o problema. Então, o problema é grave, que vai repercutir até 2015. Mesmo que chova de forma torrencial, nos próximos 15 dias de forma direta... Não vai resolver. Nos próximos 2 anos, nós vamos ter problemas graves com relação a isso. Então, tem que ter uma política séria, de coragem. Na realidade, eu vejo para o governo, o poder público, um tiro no pé. Porque o cidadão, com mínimo de esclarecimento, sabe que estamos numa crise com relação a isso. Não se quer atribuir quem foi ou quem deixou de fazer alguma coisa. Mas faça agora, ele tem por obrigação legal fazer uma campanha pública e uma legislação no sentido de uma fiscalização efetiva. Não tem lá quem jogar lixo na rua, você pode ser multado? Então você faça isso. Na realidade, o que está acontecendo? Vem contas absurdas, já querendo receber desse cidadão, aí ele vai correr contra o seu prejuízo. Eu sou contra o poder público, quer seja municipal, estadual, ou de quem seja a responsabilidade, não se manifestar com relação a isso. Cidadão, faça economia, haja dessa forma. Chegar e falar, nós estamos com um problema, que pode ser por isso e por aquilo, não está chovendo, problema, né? E agora vamos chegar de julho a outubro, no período de estiagem. Exatamente. Vamos lá, Paulo Constantino. Então, 20 milhões de habitantes, e cada ano mais e mais. Os investimentos têm que acontecer também, senão vai faltar mesmo. Assim como outras energias, outras fontes de energia. Energia elétrica, etc., vai acabar dessa forma. A única sorte nossa, eu concordo aqui com o coronel, que o governo tem que vir à frente e corajosamente colocar isso frontalmente aos munícipes. Agora, a nossa sorte é que nós estamos sobre o aquífero de Guarani. Aquífero Guarani, que é o maior reservatório de água doce do mundo. Então, é onde nós vamos provavelmente chegar a fundo, buscar essas reservas nesse aquífero. Eu acho que não dá essa esperança, não. Sabe por que não pode dar essa esperança? Não, vai ter que chegar lá. Deixa eu te dizer por que não pode dar essa esperança. Porque, inclusive, nós estamos, de uma maneira errada, contaminando o aquífero. Você percebe? Porque também não teve uma política voltada para essa situação de emergência. Então, assim, cada vez mais, gente, vamos fazer o que cabe a cada um fazer. São 20 milhões tomando providência, vai continuar tomando banho, senão não vai tomar. Sabe o que é, Liliane? Chega de governos paternalistas. Na periferia, a maioria da população chega à noite e não recebe água. Só que isso não é tornado público. É isso mesmo. Não é falado para essa população que paga e que é contribuinte. O governo, o poder público, vamos colocar assim, que é o gestor disso, não se manifesta, não coloca a cara para bater. Por isso que eu estou dizendo que isso é um tiro no pé, que muitos são reticentes com relação a isso. E vai se repercutir no processo eleitoral, porque ninguém gosta de ser taxado de besta ou de idiota, ou que parece que não entende as coisas. Essa que é a realidade, ele tem que chegar e fazer campanha, é a obrigação dele. Orientar o cidadão de como utilizar essa reserva, que ela é mínima, ela não é existente. Beira a irresponsabilidade, vamos lá. Meu querido Sérgio Damai. Eu vou acrescentar muito pouco ao que o Paulo e o que o coronel falaram. Veja, a política pública, eu concordo num certo sentido que os governos, eles não podem alarmar a população no sentido de causar pânico, mas eles têm a obrigação de, quando detectam o problema e uma tendência de agravamento do problema, e os estudos e os técnicos sempre podem determinar isso com certa antecedência, ele tem a obrigação de dar início a uma campanha educativa e também a políticas de contenção. Quer dizer para a população agora, que estamos no volume morto do reservatório, vai todo mundo ter racionamento de água. Agora, Inês é morta, né? Isso tinha que ter começado em dezembro, quando a reserva já estava baixa, quando já se sabia que podia acontecer isso, existia essa possibilidade, ainda que o volume de chuvas fosse grande, elevado, não iria recuperar o volume necessário do reservatório. Então, a política de contenção tinha que ter começado lá. Agora não adianta vir aqui, se você usar mais do que tanto, paga a multa, quer dizer, nós vamos ser os culpados agora?
por uma má gestão deles? Nós é que vamos ter que pagar multa por isso? Isso vai acontecer no fim do ano com a energia elétrica. Isso vai acontecer no fim do ano com a energia elétrica. O maior especialista nessa área no país já alertou. As chances dos reservatórios de água de energia elétrica que fornecem água para geração de energia elétrica no país chegarem no final do ano, mesmo com as chuvas de novembro, dezembro, com a capacidade abaixo de 10%, são chances de 46%. Quer dizer, é muito grande. E isso significa o seguinte: racionamento elevado de energia elétrica num verão que, se for pior do que o verão desse ano, porque o que contribuiu para o esvaziamento foi o agravamento do verão, a temperatura, todo mundo usando mais ar-condicionado, tendo a necessidade de hidratar, beber mais água, e usar mais água, tomar mais banho, enfim, tudo isso vai... Entramos num ciclo vicioso que não vai ser fácil de recuperar. É o que o coronel disse, isso vai repercutir 2, 3 anos, porque para chuvas recuperarem esses reservatórios todos, precisa de chuva, doutor, durante 2, 3 anos. A engenharia está aí para ajudar. Nessas horas, entendeu? Nós somos valorizados, né? Só nessas horas. O médico também, só na hora que adoece. O advogado na hora que a pessoa está sendo processada. Então cada profissão tem sua crise, nós estamos com um projeto no governo lá com o governador Alckmin, que não encaminha para a Assembleia de revalorização dos engenheiros, já que a senadora Ana Amélia colocou que é uma atribuição do Estado, a engenharia é uma atribuição dos engenheiros. Já foi aprovado, está aqui, lá no Senado. E nada acontece. Está lá na mão do governador, só mandar para a Assembleia. Os 94 deputados aprovam na hora. Não é nenhuma também, a classe médica que eu faço parte... Também. Tem grande salário e a segurança de 3 a 5 mil. Exatamente. Depois quer que ele vá na periferia. Com relação à segurança pública. Na verdade, a leniência é a grande irresponsabilidade. Na verdade, essa questão da questão da água e de todos os outros processos do país é uma crise de infraestrutura. Nós investimos muito no valor das pessoas, na renda, melhoramos alguma coisa da porta para dentro, mas da porta para fora, nada. Nós, como país, em termos de infraestrutura, estamos muito aquém de outros países sul-americanos. Eu viajei muito com futebol e vejo claramente as distâncias que temos de alguns países sul-americanos que nem lembramos. Chile, Colômbia, por exemplo, estão muito à nossa frente em relação à infraestrutura. Muito bem. Eu discordo, só colocar que a única contra, assim, veemente contra o Marco Aurélio é que ele é São Paulino. Vamos fazer um rápido intervalo, Obrigado. Voltamos já, até já. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Eu também estou aqui na TV Êxito, no programa Animal Web, falando sobre saúde e comportamento dos animais. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Estamos de volta com o programa Gente que Fala. Eu quero te contar que a Prefeitura de São Paulo tentou levar usuários de drogas da Cracolândia, que ficam espalhados nas ruas do entorno, para um cercado de metal na esquina das ruas Cleveland e Helvétia. Indignados, eles ocuparam a tenda do programa da Prefeitura, que oferece trabalho, moradia, alimentação, tratamento na região. Os usuários dizem que aceitam migrar para o local, mas não toleram as grades. Vamos ao comentário aqui dos amigos da mesa. Olha, Liliane, eu comandei aí do lado o 2º grupamento de incêndio, ali em Campos Elíseos, Champs-Élysées, durante 2 anos e meio e assisti todo esse drama vivido por essa comunidade. O drogado,
a vítima da droga pode ser criança, adulto, idoso, todo tipo de público. E todas as classes. Na minha visão, o que precisa resolver é pegar esse viciado e tratar. E tem que ser, muitas vezes, a força. Não pode deixar o livre-arbítrio dele, diante dos pressupostos, direitos humanos que estão sendo contrariados. Então, tem que ser tratado. Ele não tem controle sobre suas ações. Tem que ser impulsivo mesmo. Tem que agir. Tem que ter pulso. Tem que ter coragem de chegar e ter atitudes. É essa leniência, esse empurra, esse dinheiro que está sendo dado, R$15, para todos eles ficarem esfregando lá o vassourão numa calçadinha, empurrando o lixo para cá, leva o lixo para cá, não está sendo feito e está mantendo a estrutura do narcotráfico naquele local. Porque esses R$15 recebidos por esse indivíduo é usado para manter o esquema de droga que está lá. Já tentou-se fazer, mas isso tem que ser uma união das instituições, o poder público, a justiça. Todo mundo tem que ter o interesse de resolver o problema. E não se tem. Afasta de lá, vai para outro lugar. E aí maqueia-se. Várias instituições que nós sabemos ganharam dinheiro a rodo. Ganha por ação de meia dúzia de gato pingado. Aí vai meia dúzia, porque ela ganha milhões por ano. Põe lá uma pessoa para dizer que está fazendo alguma coisa e não faz, e embolsa esse dinheiro que é do contribuinte. E o Estado, como figura jurídica, não tem coragem de intervir, chegar, internar essa pessoa. Mas não consegue. Porque é um drogado, você resolve. Ali é a área pública, tem que ser higiene, limpeza, tem que ser psicólogo, saúde. Não pode, muda a lei. Então tem que mudar. Então o senhor tem um filho. Não, eu concordo. O senhor tem um filho na rua. O senhor tem um filho na rua que perdeu o controle. O senhor não tem controle. Ele não tem mais o escolha. Estado tem que intervir. O Estado tem que intervir internando, dando assistência social, acompanhando o tratamento e fazer. É isso que tem que fazer. Agora, não existe coragem, culhão roxo, de chegar e fazer essas coisas. Vamos lá. Olha, eu já disse isso num outro programa que nós falamos sobre isso aqui. Eu até entendo a indignação dos viciados ficarem confinados dentro de grades. É como se eles estivessem recebendo o tratamento de bicho. Bicho é que fica enjaulado, né? Bicho selvagem. Não, mas eles estão bichos soltos. Mas nós somos bichos soltos. E não é para ficar em grade. Nós também somos bichos soltos. Eu acho que o problema do crack é muito sério. É muito sério. O crack é uma droga muito perversa. Ninguém mais fica em grade. Cria uma dependência muito rapidamente. O Estado tem que atuar. A sociedade como um todo tem que decidir realmente se ela quer ou não quer tratar essas pessoas e fazer com que essas pessoas possam ser bem integradas no seio social. Agora, por outro lado, eu não posso consentir, e vou ser sempre contra, a qualquer ação arbitrária, obrigatória, ou que permita o Estado pegar essa pessoa e interná-la à força. Eu posso que o senhor nunca seja abordado por noiado, como eu já fui. Não, agora o senhor vai ouvir o que eu vou falar. Deixa eu te explicar que a prática. O ideal e o real está muito longe. Eu não pude concluir, Sérgio. Eu acho... Não, peraí, deixa eu concluir. Existe essa norma. Deixa eu concluir. A norma prevê a pessoa, mas tem que ser autorizado pelo familiar. Perdão. Ou autorizado pelo familiar. Autorizado pelo familiar. Só que o trâmite é muito longo. Nós temos instituições e nós não podemos pensar em afastar a grande conquista que são os direitos humanos para resolver esse problema, porque essa conquista que são os direitos humanos, ela é inafastável. Então, nós temos que seguir um caminho que é o caminho legal para chegar ao mesmo resultado. Pode ser um pouco mais demorado, mas é o caminho legal. Qual é o caminho legal? Ou a família autoriza, ou se não encontrar a família, o Estado tem que pedir a interdição daquele indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo interditado é aquele que não pode mais gerir a sua própria vida. O viciado em crack pode ser enquadrado clinicamente sob as condições de uma pessoa que merece a interdição? Sim, eu entendo que sim, mas ele precisa estar interditado. A justiça precisa reconhecer o estado de interdito dessa pessoa para que o Estado, então, as instituições públicas, o Ministério Público, alguém seja nomeado curador dessa pessoa e o curador aí, então, autoriza a sua internação. Eu sou contra. Não, eu concordo. Senão eu sou contra. O Estado pegar, arrancar a pessoa da rua e dizer, você é viciado e internar, não podemos vai dar margem a muita arbitrariedade.
arbitrariedade, eu sou contra qualquer esse medida internar que possa não é em grade. arbitrariedade. Olha, veja bem, às vezes é colocado como se fosse em grade. Não é nada disso. Nós sabemos que não é em grade. São locais onde essa pessoa vai ser monitorada, ela vai ser acompanhada, vai ser bem alimentada, como é que a droga chega lá? vai ser higienizada. Como é que a droga chega lá? Eliane, todo mundo sabe como a droga chega então, lá. Então vai botar Tá lá, lá no todo cercadinho mundo sabe. e vai consentir o usuário de droga? Não, todo mundo sabe como a droga chega lá. A imprensa cansa de filmar, Liliane. Concordo. A imprensa cansa de filmar, a imprensa vai lá e cansa de filmar essas ONGs que prestam solidariedade e assistencialista aos viciados em crack. Outro dia mesmo passou na televisão, sabe, estão lá, estavam filmando, chegou a polícia e estavam vendo lá quem vende, que chega, entrega pedra de crack para um. Então, e a polícia vira a palmatória do mundo, porque já nós resolvemos o problema. A polícia não vira a palmatória do mundo, ali não. A polícia local, não pode fazer mais do que ela ali capaz. naquele local já foi resolvido. A Polícia Militar do Estado de São Paulo resolveu, aí depois várias instituições perderam aquela oportunidade de se valorizar no sentido de que estão fazendo, mas estão fazendo não gratuitamente, estão sendo remunerados pelo Estado, agiram fortemente. A Polícia Militar do Estado de São Paulo provou que tinham traficantes lá, que foram filmados, e, no entanto, o status quo voltou. Lá existe, pela leniência do poder público, junto com várias instituições que não tomam providência. Agora, pode ser meu filho, pode ser o filho da minha empregada, pode ser um idoso, qualquer pessoa se vicia. Essa pessoa não tem controle sobre suas ações. O Estado tem que intervir. Só que o processo, como o nobre advogado colocou, ele é longo, né? O Estado tem que reconhecer, até o Estado reconhecer já foi. Ele já causou um prejuízo para a população. Já matou um cidadão. Eu não vou consentir com essa suposta necessidade de uma celeridade para resolver o problema e deixando aberta a porteira para arbitrariedade. Eu prefiro que o processo seja longo, demorado na medida do necessário, mas que as coisas sejam feitas sob o guarda-chuva da lei. Eu respeito a opinião do senhor. Nós estamos publicamente junto a um público bastante significativo, que nós temos que colocar nossas opiniões. Discordamos, e isso é maravilhoso. É o processo democrático que permite isso. Graças a Deus. Vamos beber água aqui, porque temos boas notícias para você aí da AFEPESP. Ultimamente, a AFEPESP vem inovando bastante, né? E as boas notícias não param de circular. Vamos contar hoje o que para os nossos ouvintes, telespectadores? Zilka, tudo bem? Boa tarde, Liliane, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. É isso mesmo, as novidades são tantas que a gente tem vontade de contar tudo de uma vez só. Mas vamos devagar, cada coisa a seu tempo. A boa nova que eu trago para hoje é sobre o convênio entre a TAM Viagens e a AFEPESP, que acabou de ser oficializado. Mas a associação, Zilka, não tem agência de turismo própria? Sim, mas o propósito da diretoria ao realizar essa ideia foi simplesmente a de trazer um plus ao que nós já temos. As nossas excursões, elas continuarão da mesma forma de sempre. Quanto a isso, nada muda. Agora, para quem deseja ir além desses horizontes, essa parceria é fantástica. E de que forma o servidor afiliado vai se beneficiar, então, com essa sociedade? Em tudo. Todos os pacotes de viagens, nacionais e internacionais, eles serão disponibilizados para os associados e dependentes com excelentes vantagens. São muitas excursões, sem falar que todas possuem conexão com as melhores redes hoteleiras. Quem gosta de cruzeiros, tem. Quem gosta de trem, tem. Quem gosta de mega shows, tem também. São mais de 600 roteiros para 200 lugares por todo o mundo, todos com descontos diferenciados. Muito bem, quem tiver interesse deve procurar as agências da TAM? Sim, mas na própria sede social, na Praça da Sé, a operadora já tem um espaço certo. Oba. No 7º andar, no setor de turismo. É só ir até lá que o agente de viagens estará a postos para mais esclarecimentos. Quanto aos associados do interior, esses podem enviar um e-mail para tamviagens.andré@gmail.com, informando o roteiro que ele tem interesse, com nome completo, número de matrícula e telefone para contato. Ai, que boa notícia, adorei o beijo aí, parabéns a toda a direção da AFEPESP por mais essa conquista aí para os seus afiliados. Muito obrigada. Um beijo, querida. Outro, tchau, tchau. Ora, em vez do ouvinte telespectador, a Jerusa de Pinheiros diz assim: Liliane, por que a senhora não pergunta para aqueles milhares de operários que trabalham na construção dos estádios se eles são contra a Copa do Brasil?
Claro que não. Mas agora, a gente precisaria construir mais escolas, você vai discordar de mim? Mais hospitais, é construção do mesmo jeito, né, Paulo? E eles estariam empregados. A mesma coisa, cimento. Sim ou não? Sim, não é? Vai cimento, a mesma coisa, tijolo. O Robson do Tremembé, Coronel Ferraz, por que muitos PMs que morreram em serviço ainda não receberam a indenização que foi prometida pelo governo Alckmin? Essa é uma outra situação, né? A gente leva para... Rapidinho, vamos lá. Tem muita leva para vários lados, né? Policiais, mais de 30 policiais foram mortos esse ano ainda, todos executados. E nenhum tipo de manifestação, ou mesmo direitos humanos, não procura esses policiais. E o próprio governo do Estado tem uma responsabilidade, porque tem um valor que deve ser depositado para a família, e com a morte do policial, a vida continua para os seus familiares. Com certeza. O Cícero de Itapevi diz assim, eu queria, Liliane, uma sugestão que vocês trouxessem aí no Gente que Fala, uma mesa de bispos, pastores e jogadores de futebol, porque esses são, sim, os que mais enriquecem neste país. Tá bom, obrigada. Deixa eu defender o jogador de futebol. Eles têm arte, fizeram uma carreira vindo do nada, em geral sempre de famílias absolutamente humildes, e venceram pelo talento. E ninguém é obrigado a assistir. Então o jogador de futebol ele tem o mérito de ter talento. Quem não tem, assiste e não reclama. Então, nesse caso, eu faço assim, eu extrapolo. Os bispos também. Eles têm mérito. Claro. Certo? Eles vendem a fé. Eu não tenho. Eles vendem a fé. O senhor que é engenheiro, eu que sou advogado, mas aí no jogador de futebol não há outro lado. O jogador de futebol apresenta o seu talento como um artista qualquer. Agora, a questão de igreja, cultos, eu acho que isso é um convencimento. Eu não estou contra nem a favor, é um convencimento. O jogador de futebol não, ele tem também, talento. O jogador de futebol também, não, porque talento. No final das contas ele tem um talento e vai ser uma questão de convencimento, porque ele vai... Como é que ele vai ganhar dinheiro? Ele vai ganhar dinheiro com um salário que é geralmente muito elevado, uma pessoa muito jovem, pelo clube de futebol. E vai ganhar muito dinheiro como garoto de propaganda. Aliás, eu diria que é como ele ganha mais, para poder vender produtos, convencendo pessoas com falácias do tipo, olha, eu sou o jogador de futebol tal, isso é craque, porque eu sou craque, usa esse shampoo, que é shampoo de craque. O que o shampoo tem a ver com o futebol? Vamos separar uma coisa. É uma coisa de convencimento vamos separar uma coisa da outra. Eu não estou falando de publicidade. Não. Eu estou falando de talento futebolístico. Mas sim, vereador. Se você quiser tirar a publicidade, talento, pode tirar. Não é, mas o talento... Que o cantor faz isso, o cantor faz isso, o artista de novela faz isso. O que o senhor não está entendendo mercado publicitário é outra coisa. O talento futebolístico, saber jogar bola, driblar bem, não daria dinheiro para ele na quantidade que ele ganha hoje, se não houvesse, se ele não estivesse inserido numa sociedade de consumo como nós estamos, em que tivesse o merchandising, que é um processo de convencimento. Ele não ganharia. Ele não ganharia. Eu não estou discutindo. O engenheiro que está aqui, o advogado, o bombeiro que põe a vida para salvar pessoas, que entra no fogo, né? O policial que põe a cara para levar tiro de bandido. Vocês estão colocando as coisas em pratos diferentes. Não, claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. O mercado publicitário usa as imagens que queiram. Por que o senhor não faz publicidade? Porque ninguém o conhece. Então ninguém vai fazer. A mim, pouca gente conhece. Então não vai fazer publicidade sua. Agora, o seu talento é absolutamente pessoal. O que o senhor estudou, o que o senhor produziu. O jogador de futebol não é pessoal também? O talento dele, claro, por isso que eu estou defendendo. Não, todos nós temos talento pessoal. Eu não estou defendendo o mercado publicitário, eu estou defendendo a arte. Então, a arte que ele faz. Tá bom, eles devem ser valorizados e as outras categorias também, a mesma medida. Não. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Uma vez, Muhammad Ali, Cassius Clay, foi cobrado numa entrevista coletiva que era um absurdo que ele ganhasse uma bolsa de $1 milhão para subir num ringue e trocar socos. A resposta dele foi exemplar. Não é privilégio meu. Suba lá, o senhor também pode. Suba, vai jogar futebol. Vai jogar futebol. Com certeza. Ué, então cada um com o seu talento. É uma falácia o argumento. Não é falácia. É falacioso. Não é. Suba lá e lute. Nós concordamos que o talento é pessoal. Pois muito bem. Por que eu não faço propaganda, o Paulo não faz propaganda? Porque nós exercemos profissões que não... De menor visibilidade. Exatamente. Claro. Então, veja, não é menor é uma questão ou maior. de eleição, de comparar convencimento e, a partir do convencimento...
girar uma máquina produtiva de venda. Então, esses caras, esses jogadores de futebol, cantores, artistas, são grandes vendedores, porque eles vendem produtos, eles vendem imagem e vendem para um povo que gosta e precisa de ídolo. Quantos são? Vários, são pouquíssimos. Não, eu vou precisar encerrar. Da população. Poucos perto dos que jogam futebol. Você vai ter uma nata de 20 que faz publicidade, 15. Vereador, mas a maioria que joga futebol também continua ganhando muito mais do que ganha um médico recém-formado, ganha um engenheiro. Vai ser jogador de futebol. Muito bom, gente. Ficou a sugestão aqui de um ouvinte pedindo, viu, vereador, para que, por favor, só faça um projeto para lavar os ônibus por dentro uma vez por mês, porque são lavados semanalmente. É que a população também precisa ter educação de não sujar o ônibus, não deixar fralda descartável dentro do ônibus, chiclete, pacote de bolacha. Quem suja é a população. Se ela parar de sujar, o ônibus fica mais limpo. Ficamos por aqui. Um beijo a todos. Muito obrigada pelo programa de hoje, que foi um sucesso com pessoas, né, que podem você concordar ou discordar delas, mas que nos ajudaram a fazer um programa de qualidade, com certeza. Um beijo a todos e até o próximo. Tchau.